Olá, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem, né? O professor Luiz, o professor André está ali atrás ali. A gente está aqui na escola. Espero que a gente não seja interrompido, né? A gente está aqui gravando na escola e você sabe como é que funciona. Então, dando continuidade aí às nossas atividades, que nem a gente já explicou no decorrer do início agora desse ano, que a próxima etapa, depois da dissertação, é fazer a elaboração de trabalhos acadêmicos. Como é que vai funcionar isso? Vai ser numa espécie de uma oficina. Vocês vão elaborar junto comigo. Então, não dá para fazer pelo celular. Então, quem não tem computador em casa, vem aqui na escola, né? Reserva o computador, pode fazer à vontade, né? Às vezes a gente está aqui também, a gente pode estar auxiliando vocês, só que é extremamente importante que vocês assistam os vídeos. Eles serão feitos em 3 etapas, porque a gente tem que gravar pelo Zoom, o Zoom permite no máximo 40 minutos. Então, eu prometo não me estender muito e ser bem objetivo para ensinar o que realmente interessa naquilo que vocês vão estar precisando, principalmente para fazer o relatório. As citações vocês vão usar também na parte escrita do TCC, e eu acredito que isso vai acompanhar vocês pelo menos nos 5 anos daqui para frente, né, que é uma norma técnica que é utilizada em todo o país, principalmente nas academias, né, nas universidades. Então, é extremamente importante que vocês aprendam. Então, vocês estão tendo a oportunidade de aprender isso já no ensino médio, aí que já é um ponto positivo para vocês lá na frente, beleza? Então, assim, a gente vai ensinar desde os primórdios como é que vocês têm que entrar na sala de aula, como é que vocês têm que fazer. Tudo vai ser feito pelo Google, né, pelo Doc Online, né, pelo Classroom. Então, o professor André vai me passar o código e eu vou entrar como aluno, como se eu fosse vocês e vocês estivessem fazendo o passo a passo, beleza? Se vocês tiverem dúvidas, pausa, né? Volta o vídeo mais um pouquinho e aí pega o caminho. Daí, se não conseguir, vocês podem mandar uma mensagem, eu venho aqui na escola e conversar com a gente. Combinado? Então, vamos lá. Vou entrar aqui numa turminha. Onde é que tá? Compartilhar tudo aqui com vocês. Então, como é que vocês têm que fazer? Aqui do ladinho, a gente tem... Primeiro, vocês precisam estar logado com o Gmail de vocês, né? Então, aqui eu já loguei o meu Gmail pessoal, e aí do lado aqui tem essas barrinhas com os tijolinhos, né? E aí vocês vão até lá no Google, sala de aula. Então, vai estar aqui embaixo, aqui. E aí vocês vão clicar, certo? Aqui em cima tem esse mais. Então, aqui são as turmas antigas, né, que a gente já criou dos outros anos. Existe esse mais aqui, então vocês precisam criar ou participar de uma turma. Então, eu vou clicar ali em cima e eu vou participar de uma turma como aluno. Então, eu vou entrar na turma do 302, o André já criou a turma, e ele vai me passar o código, tá? Então, eu vou participar da turma. E aqui vai pedir o código. E aí, André, qual que é o código? SI 72 Y K G. E aí, clica aqui em cima em participar, certo? Vai fazer a inscrição. Às vezes a internet não colabora um pouquinho, né? E aí vai abrir essa página aqui. Então, aqui o professor André ele já criou a atividade. Então, eu vou clicar, não está com os vídeos postados, não está com os documentos, porque a gente está criando nesse momento. Então, vocês vão clicar em cima da atividade e aqui do lado direito tem adicionar ou criar. Então, vocês vão clicar em adicionar ou criar e vai aparecer várias opções. E aí, então, eu clico em documentos, certo? Vai criar o documento, e isso já vai estar salvo também lá no Drive de vocês, no pessoal. E aqui o professor André já colocou algumas orientações e a data de entrega, então, vai ficar estipulada para o dia 16 de março. Então, aí vocês têm um tempo, lembrando que, né, 15 de março é aniversário da cidade, que é feriado, então não dá para deixar para a última hora. E aí, então, clicou, né, criou esse documento online, eu vou clicar em cima dele, e aí, então, vai abrir essa página aqui, certo? O meu nome, né, o nome da atividade, Oficina de Trabalhos Acadêmicos, e aí clicou, criou um documento aí todo em branco.
Ai, meu Deus do céu. E agora? Então, agora a gente vai começar a trabalhar. Primeiro, a gente precisa formatar as margens, né, do trabalho. Então, a gente tem, vamos lá, deixa eu ver se é aqui mesmo, a orientação da página, ferramentas, eu acho que é orientações da página. Não, não é aqui. Só um minutinho. Às vezes a gente dá uns tilt. Configuração da página. Então, clica em arquivo, que é o primeiro aqui da frente, configuração da página. Aqui, para mim, já está configurado, porque o que acontece? Como eu já com o meu Gmail pessoal, eu já fiz várias atividades, né, com os alunos, mas provavelmente de vocês vai estar 2.33 na parte superior, tudo igual, certo? O que vocês precisam fazer? Vocês precisam colocar 3 na parte superior, 2 na parte inferior, que é embaixo, 3 do lado esquerdo e 2 da direita. Por que isso, professor? Porque se vocês encadenarem, eu não posso deixar a margem da esquerda, da esquerda, por exemplo, com uma margem muito pequena, porque depois, se for encadenar, vai pegar a parte do texto de vocês. Então, isso é padrão para todos os trabalhos. Como eu já salvei em padrão, salvo como padrão, e depois, quando eu fazer as outras atividades, eu não preciso ficar modificando. Então, eu faço isso. 3 na parte superior, 2 na parte inferior, 3 na esquerda e 2 na direita. E aqui ó, que para mim não aparece, vai ter essa opção para vocês. Vocês clicam em salvo como padrão. Para que nos próximos documentos que vocês fazerem, não precisar ficar ajustando. Então, aqui, para mim, como já está tudo certinho, eu clico em OK. Mas para vocês, provavelmente, não vai estar. OK, cliquei em OK. Outra coisa que a gente precisa inserir. A gente precisa inserir o número de páginas. Então, aqui vai inserir número de páginas. E aí, existem várias opções, né? Então, a gente vai clicar aqui na primeira opção. Como a capa precisa estar escondida, então a gente clica aqui nesse buraquinho aqui, ó, nesse quadradinho. O que vocês precisam ter muito cuidado? Tem aluno que depois começa já a redigir o texto em cima no cabeçalho, e aí o trabalho começa a ficar todo formatado. Então, eu vou clicar na primeira página diferente, mas, ó, eu não posso começar clicando aqui, certo? Começar a redigir o texto aqui. Eu tenho que tirar, eu tenho que jogar ele para baixo, certo? Só confere se realmente está embaixo, porque às vezes desformata. Outra coisa que está desformatada aqui, os trabalhos acadêmicos, né, quando vocês vão fazer o relatório de vocês, existem 2 tipos de fontes que vocês podem utilizar, Arial ou Times. Eu, particularmente, gosto da Arial, mas fiquem à vontade. E o tamanho sempre tem que ter 12. Então, já coloquei aqui em 12. E vou começar a escrever todo o texto, né, que a gente precisa. Primeiro de tudo, o nome da escola, em tudo em caixa alta. Escola de Educação Básica Maria Rita Flor. Certo? Sem abreviações, sem nada. Vocês vão clicar um Enter, né? E aí vão escrever o nome de vocês. Então, eu vou colocar eu como aluno, certo? Daí eu vou colocar o nome da Prof. Josi e do Prof. André como meus orientadores. Então, eu vou escrever meu nome completo. E aí, professor, quando trabalha em dupla, que não é o caso aqui nesse momento, vocês precisam colocar o nome dos alunos em ordem alfabética, tá? E aí eu coloco em centralizar. Tá, professor, onde é que é isso? Aqui do lado não tem nada escrito, tá? Tem alinhar à esquerda, alinhar no centro, alinhar à direita e justificar. Então, vocês vão alinhar no centro. Tranquilo. Certo? Tudo certo até aí? Espero que sim. Vamos lá. Vocês vão clicar em Enter e vão até mais ou menos na metade da página. Ok. Fui mais ou menos na metade da página? Eu acredito que sim. Qualquer coisa, depois a gente volta. E aí eu vou escrever o nome do trabalho, né, que vocês vão estar desenvolvendo, que é relatório, estágio, supervisionado.
Só que aqui tem um porém, é tudo em negrito. Cliquei em negrito. Cliquei em Enter, e aí eu escrevo o nome da empresa por completo, né? Onde eu fiz estágio em caixa simples. Então, vamos imaginar que eu fiz o estágio na Secretaria de Turismo aqui de Bombinhas. Então, é Secretaria de Turismo. Deixa eu escrever certinho. Desenvolvimento Econômico. Bombinhas. Tá, eu preciso colocar vamos supor que eu fiz o estágio num hotel, né? Eu preciso colocar o de Bombinhas? Não. Por exemplo, hotel Morada do Mar. Não precisa colocar de Bombinhas. Isso aqui é só para entender. Porque imagine se eu fizesse na Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Balneário Camboriú, né? Eu não posso deixar só desenvolvimento econômico, porque daí fica vago. Então, quando se trata de órgão público, a gente precisa colocar o nome da cidade onde foi realizado. Caso vocês tenham feito em empresas privadas, isso não é necessário. Então, vocês só coloquem o nome da empresa como ela se vende em caixa simples. Aqui, ó, como é que vai ser avaliado? Tá, professor, tu vai dar nota se fizer tudo certinho? Sim, mas às vezes o aluno esquece de um acento, né? Esquece de colocar o espaçamento entre linhas, daí a gente vai descontando o ponto de quem não está fazendo certinho. Beleza? Então, aqui eu já estou na metade da minha capa, e eu vou lá no final, continuo clicando, dando Enter. Opa, já passou para a segunda página. Então, aqui é a última linha. Na penúltima linha, vocês vão escrever o nome da cidade onde a escola ou instituição de ensino está localizada. E aí, em caixa simples, tá? E sem negrito. Então, Bombinhas. E aí, preciso botar centralizado. E aí, o mês e o ano que vocês estão entregando essa atividade. Vamos supor que a oficina o relatório seja entregue em março, tá? Que é só uma suposição. Vocês colocam março 2022. Certo? E aí, fui para a próxima página. Entendido a capa? Bem tranquilo, né? Não tem muito segredo, né? Então, vai ficar uma coisa bem clean mesmo, bem sem muita poluição, vamos dizer assim. E aí, agora, vocês precisam fazer a contracapa. Eu sugiro, né, que vocês copiem, né, a capa. Lá quando vocês tiveram março de 2022, ó, lembrando, né, que eu estou pulando o cabeçalho, eu não posso começar o texto, eu não posso clicar aqui em cima e começar e colar aqui, tá? Então, vocês precisam colocar aqui embaixo. Um mosquito aqui. Então, como a gente clicou na primeira página diferente ali do número de páginas, na segunda já vai aparecer, não precisa tampar, tá? Deixa assim mesmo. E aí, então, eu clico, né, aqui, Ctrl V. E aí eu fiz a cópia, né, ali da capa. Tá, precisamos agora dar uma olhadinha se está alinhado né, centralizado, né? A capa e a contracapa. Eu, particularmente, acho que aqui em cima está um pouco para cima. Vamos deixar mais para o meio aqui. Daí, lembrando de puxar de volta, né, aqui essa parte. Então, aqui eu acho que eu tenho que dar mais uns 2 Enter e puxo para cima de volta. Tá, um detalhe importante que eu acabei esquecendo. Toda contracapa, toda capa e contracapa, o espaçamento dela tem que ser simples, tá? Então, é sempre bom dar uma conferida se o espaçamento está simples. Como é que eu faço isso, professor? Aqui do lado, onde vocês colocam os textos centralizados, né, o justificado, existe espaçamento entre linhas e parágrafos. Vocês vão clicar aqui. Percebem, né, que está em 1,15. Na verdade, vocês precisam colocar em simples. E aí, vai te formatar tudo. É natural isso acontecer, tá? Então, só fazer os ajustes necessários aqui.
Então, o espaçamento da capa e contracapa sempre em 5. Então, aqui também, eu tenho que dar uma revisada se está em 1,5. Então, tem gente que já dá para começar assim, né? Já dá para começar conferindo se o espaçamento está em 5. Certo? Esse bastante espaço aqui ainda. Desformatou um pouco aqui. Nossa, que coisa chata. Gente, é bem chatinho mesmo de fazer. A gente tem que ficar bem atentos, né? Nesse sentido. Então, essa capa e a contracapa, essa parte aqui do centralizado, ela precisa estar bem alinhada, tá? Então, sempre bom dar uma conferida se está tudo certo, para não dar nenhum problema depois. Vou imaginar aqui que está tudo certo. Tá, fiz já basicamente a contracapa, é só isso, copiar e colar? Não. Então, a gente tem um texto que a gente precisa colocar aqui, abaixo do título e do subtítulo do trabalho, vocês vão clicar, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas uns 6 Enter tá bom. E aí viu que ficou mais ou menos centralizado, né? E aí vocês colocam, né, esse texto primeiro alinhado à esquerda. E vocês vão escrever o seguinte, sem negrito, tá? Relatório de estágio supervisionado apresentado como requisito parcial para obtenção do título, lembrando os acentos, tá? De técnico em hospedagem. Técnico em hospedagem inicia com letra maiúscula, tá? Do ensino médio integrado como é que faz o outro A craseado? Isso. A educação profissional da escola de educação básica Maria Rita Flor. Certo? Então, vamos conferir. Relatório de estágio supervisionado apresentado como requisito parcial para obtenção do título de técnico em hospedagem do ensino médio integrado à educação profissional da Escola de Educação Básica Maria Rita Flor, ponto. E aí, eu vou colocar esse texto em justificado, e aí a gente tem uma outra situação, que a gente precisa formatar o parágrafo. O que é isso? Fazer um alinhamento especial. Então, eu clico em formatar, alinhar e recuar, vai em opções de recuo, e aí na esquerda vocês colocam 4 centímetros, né, e aplica. E aí o texto ele vai automaticamente para o cantinho, certo? Vão pular uma linha, né, sempre conferindo se realmente o espaçamento está simples, né, e se não tem espaçamento antes e depois do parágrafo. Se tiver, vocês precisam retirar. Então, aqui, para mim, já não aparece. Então, sempre tomar bastante cuidado, tá? Vão clicar em Enter em 2 vezes. E vocês vão colocar assim, ó, professores orientadores. Que, no caso, são 2, tá? Então, vai ser assim, especialista. Que o professor André ele tem uma especialização, então tem que botar o título do professor. Vocês estão se achando? Não, é só questão de, realmente, de normas, né? Então, se a gente tem uma titulação, se a gente tem mestrado ou doutorado, a gente tem que colocar a titulação do professor. Então, o professor André, então vamos colocar o nome completinho dele com acento. André Henrique Pavan de Matos, com um T só? 2 T's. Certo? Ok.
e aí vocês vão clicar ponto e vírgula, e aí vão colocar o nome do segundo professor, que no caso vai ser o meu. Então, eu vou botar o meu nome, tá? Eu ia botar o da Prof. Josi. Se fosse a Prof. Josi, ela tem mestrado, então seria Prof. MSC. Como, né, não tem mestrado, então vai ser especialista também. Então, Luiz Antônio Patrício, sem acento. Economizem tinta aí da caneta, certo? E ponto. Beleza. Então, colocou o nome do trabalho, o que se trata, né? O nome dos professores orientadores. E aí, né, vocês viram que o Bombinhas Março 2022 foi lá para baixo. E aí eu preciso puxar ele de volta aqui para frente, para essa página aqui. E aí vou deletando, né, até aparecer. Apareceu, fechou. Então, a gente já fez a nossa capa, a nossa contracapa, e a gente fez, agora vamos fazer o nosso sumário. Vamos lá. Então, na terceira página é o nosso sumário. O sumário, vocês vão escrever sumário em caixa alta em negrito, bem centralizados. E aí, vamos clicar em Enter umas 3 vezes. Pois bem, aí vem uma coisa que dá bastante trabalho, os alunos também às vezes querem matar a gente. Vocês vão clicar em Inserir, Tabela. Da tabela vai aparecer os quadradinhos, né? Então, eu posso dizer quantas linhas eu quero e quantas colunas eu quero. Então, vamos botar aqui pelo menos umas 7 linhas e umas 3 colunas, tá? Cliquei. E aí aparece para mim automaticamente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro puxar essa coluna para cá, certo? Vamos puxar a outra coluna para lá. E vamos deixar essa aqui do meio um pouquinho mais extensa. E aí eu vou pegar o manual de estágio, que tem as etapas do nosso relatório, lá na página, deixa eu até ver aqui a página certa, se não me engano, 18. Página 17. Isso. O modelo aqui um pouco antigo. Mas tem o manual de estágio, certo? E aí, lá no manual de estágio, a gente vai... André, tu tens isso em mãos? Eu acabei esquecendo aqui de pegar. Manual de estágio. Eu estou com o manual antigo. Online. Consegue ver para mim qual que é o primeiro capítulo? Então, assim, ó, quando é capítulo, início de capítulo, a gente sempre vai colocar número 1. Então, quando é capítulos, é sempre em caixa alta e negrito. Quando é subcapítulo, ou seja, que está dentro, vocês fazem uma subdivisão dentro dos capítulos, é em caixa alta, não, é caixa simples e negrito. E quando é subcapítulo subcapítulo do capítulo, ou seja, 3 divisões, aí é caixa simples e sem negrito. Como no relatório não vai precisar, então vai ser basicamente tudo em caixa alta. Mas se vocês virem desenvolver algum trabalho, aí vocês também têm que ficar atento. Tá, professor, eu não estou entendendo nada. Vamos supor que o primeiro capítulo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? É a localização da empresa, é a apresentação. Então, eu vou colocar a apresentação da empresa. E aí, dentro da apresentação da empresa, a gente vai fazer uma subdivisão. Então, vou colocar aqui, ó, 1.1, só um minutinho. Localização, ou seja, dentro da apresentação da empresa, eu quero subdividir. Localização.
E dentro da localização, eu quero falar que tem duas localizações, do Morro do Macaco e da Secretaria de Turismo. Então, aqui a gente sempre tem que fazer um ajustezinho, né, para não dar problema. E aí, então, setor. E aqui, opa, 1.1. E aqui é o Morro do Macaco. 1.1.2. Morro do Macaco. Esse é negrito. Entenderam? Então, assim, acho que visualizando fica um pouco melhor. Então, assim, ó, o capítulo principal é a apresentação da empresa. Dentro da apresentação da empresa, então, eu poderia fazer uma outra subdivisão, contatos, né? Então, ficou caixa, o subcapítulo, então, negrito e caixa simples. E aí, dentro do subcapítulo, a gente pode subdividir um pouco mais e fazer assim, né? Setor e Morro do Macaco. Mas a gente não vai utilizar nesse momento. Então, a gente vai fazer primeiro a apresentação da empresa. É isso, André? Tá. O segundo, qual que é? A parte arquitetônica? Arquitetônica. E aí eu vou fazer só um pouquinho diferente aqui desse trabalho, que aí a gente vai fazer o nome as citações, tá? Então, dentro da parte arquitetônica, vamos supor, a gente vai aprender a fazer as citações. Então, eu vou mexer um pouco diferente. Né? Então, aqui eu coloco, vou botando os pontinhos finais até no final. E aí, aqui no 2.2, então, vocês vão colocar assim, ó. 2.1, desculpa. Citação direta, com autor incluído na frase. Vocês vão fazer exatamente o que eu estou fazendo agora, tá? Ponto final até o final aqui da coluna. 2.2. Tudo em negrito, tá, gente? Citação direta com autor não incluído na frase. Vamos lá. 2.3. Aqui também tudo negrito. Vou botar tudo negrito aqui para não dar problema depois. Citação direta. Citação e citação. Dois ponto quatro. Citação citação longa. Citação longa, citação direta longa. Dois ponto cinco. Citação indireta.
Tá, professor, acabou a linha, o que que eu faço? Vai clicando aqui do ladinho. Opa, dá para colocar aqui fora, será? Aqui são as margens. A gente consegue clicar fora e ir puxando, né? Mas faz o seguinte, inserir linha abaixo. Cliquei com o direito do mouse e vou inserindo linha abaixo. 2.6. Citação de internet. Vocês têm que fazer, basicamente, aí, na próxima etapa, 6 citações. Certo? E aí, por fim, a gente tem o item 3, então, que seriam as referências bibliográficas. Tá tudo certo aí? Isso, para a oficina de elaboração de trabalhos acadêmicos. Quando vocês fazerem do relatório, por exemplo, quando são 10 etapas, vocês vão colocar as 10 etapas aqui. E tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Tudo em caixa alta. Então, aqui é como é específico dessa atividade, mas é só para ensinar vocês a mexerem, tá? O que que vai acontecer? Eu não sei quantas páginas vai dar meu trabalho. Então, aqui, basicamente, é o número de páginas que a gente coloca, mas eu sei que a apresentação da empresa já vai ficar na página 4. E aí a gente precisa tomar um outro cuidado, a gente precisa formatar essas colunas. Então, essa primeira coluna aqui, ela precisa estar alinhada, né, à esquerda. A coluna aqui do meio, eu preciso ver aqui, ela precisa estar justificada, tá certo? Não mexeu muita coisa. E essa terceira coluna aqui, que é o número da página, ela precisa estar alinhada à direita. Outra questão que precisamos tomar cuidado no sumário é a questão dos espaçamentos, né? Sempre em simples e sem tirar o adicionado parágrafo. Gente, então a gente vai parar por aqui porque eu preciso dar continuidade, né, às outras etapas para conseguir concluir e tirar as margens, as bordas aqui dessa tabela. Então, quando a gente finalizar ali a parte a segunda etapa, aí eu volto aqui para o sumário para explicar para vocês. Beleza? Espero que vocês... Sempre bom dar uma conferida, se não te formatou nada, né? E aí, então, só para vocês compreenderem, então, como é que faz a capa, contracapa, né, e o sumário. Beleza? Espero que sim. E aí, a gente se vê no segundo vídeo. Quer dar um recado paroquial, André? Tá tudo aí em ordem, né? Só isso aí, acho que for fazer calma. Quando terminar o vídeo, tá pronto. Isso. E daí depois vocês vão estar utilizando isso, vai ser um trabalho a menos. Vocês não vão sofrer tanto para a hora de fazer o relatório. Então, até o segundo vídeo.